prefeito eleito de Passo Fundo está anunciando durante esta semana alguns nomes que vão fazer parte do seu governo a partir de 1º de janeiro. E nós estamos recebendo aqui no Estúdio Jardim, no estúdio da UPF-TV, o atual secretário de Finanças, Dorley Maff, nome anunciado já para a próxima gestão. Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde, obrigado pelo convite. É uma satisfação nós estarmos aqui. Bom, a sua participação iniciou na gestão do prefeito Luciano, na sua reeleição em 2017. Eu quero começar ali pedindo, secretário, uma avaliação da sua secretaria. Bem, Thaís, quando você vai analisar uma secretaria de finanças, nós temos que pensar assim, na performance do orçamento, né? Quando nós iniciamos a gestão, as prefeituras elas vinham de uma crise econômica, né? Numa dificuldade, né? E neste período aí, nós tivemos alguns avanços positivos na gestão, graças ao comando do prefeito Luciano, da excelente equipe de secretários e os demais componentes da gestão, como também do trabalho indispensável de todos os servidores e terceirizados. E nós tivemos aí, no caso das finanças, um crescimento, né, nas receitas, que foi um crescimento acima até da inflação. Foi, então, um fato que gradativo e positivo que nos permite encerrar a gestão de uma forma positiva. Um outro trabalho, Thalys, me perdoe, foi em relação às despesas e os investimentos, porque nós fizemos um trabalho bastante intenso junto às secretarias, né, no sentido de reduzir despesas, no sentido de contingenciar essas, ou trancar essas despesas, né, para que tivesse um resultado positivo, né? Então, são fatores, né? O prefeito Luciano, ele diminuiu os CCs, funções gratificadas, conseguimos manter a nossa folha de pagamento, que é algo importantíssimo, com pagamentos em dias, dentro dos índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos, em que pese as dificuldades, encerrando o mandato de forma bastante positiva. E isso foi um reconhecimento da sociedade para o Pedro, que foi uma pessoa que, na condição de secretário de gestão, participou ativamente conosco ali nas finanças, né? Então, nós tivemos esse reconhecimento e, função disso, que é um dos motivos do convite para que nós continuássemos na próxima gestão. Secretário Dorley, então, pela sua pasta, passa toda a receita do município. O encerramento desta gestão se dará com um saldo que é positivo, certo? Exatamente. Nós estamos com todos os compromissos cumpridos em dia. Nós fecharemos o exercício sem restos a pagar, que é uma irregularidade perante o Tribunal de Contas do Estado. Então, nós vamos iniciar uma gestão de uma forma, assim, vamos dizer, no mínimo zerado, né? Mas nós temos uma responsabilidade, porque o desafio é muito grande para essa próxima gestão. Nós estamos com esse problema da pandemia, que influenciou diretamente na atividade econômica, e as prefeituras dependem exclusivamente, as receitas das prefeituras praticamente são dos tributos. E quando a atividade econômica não acompanha, há esse prejuízo, né? Então, a gente tem essa indefinição para o próximo ano, né? Nós dependemos aí de uma vacina eficaz, no meu ponto de vista, né? Para que a economia volte à sua normalidade e as prefeituras, no caso, consigam manter as suas receitas, porque as obrigações, os investimentos necessários, eles são vultosos. Secretário, mesmo com o repasse de algumas verbas por parte do governo federal e por parte do governo estadual, a pandemia, ela representa um impacto, neste sentido, negativo aos cofres públicos, ao cofre do município? Neste ano de 2020, nós temos que reconhecer que o governo federal, ele
ofereceu uma ajuda aos municípios através da Lei Complementar 173, que ela repôs aquelas perdas na distribuição do ICMS dos estados e da própria redução do ISS-QN das prefeituras. Então, nós tivemos essa ajuda, que foi muito importante nesse ano de 2020. O governo federal também repôs o Fundo de Participação dos Municípios. Agora, não existe nada previsto para os próximos exercícios, né? Essa ajuda. Então, nós temos que contar com a realidade, que é a recuperação da economia com a volta dos repasses normais, da arrecadação dos tributos normais pelas prefeituras. Secretário, você teria aí o valor recebido do governo federal por meio destes auxílios por conta da pandemia? Esse é um número que está fácil aí na sua cabeça? Olha, eu poderia falar desse número da Lei Complementar 173, que o município de Passo Fundo ele recebeu em torno de 26 milhões, sendo que 23 milhões seriam de utilização livre, que justamente é uma cobertura para aquela redução das receitas, né, com exceção... exato, eram 23 milhões livres e 3 milhões eles vieram vinculados à assistência social e à saúde. Evidente que o município também recebeu alguns acréscimos de receitas que eram vinculados à Covid, à assistência social em função da pandemia. Da compra de materiais, EPIs. Isso, mas independente disso, as receitas municipais também, nós tivemos uma performance muito positiva no primeiro trimestre, né, antes da pandemia, né, que também vieram a compensar as perdas posteriores. Bom, secretário, rapidamente, eu preciso falar aqui em IPTU, porque afinal de contas esse assunto ele foi muito discutido durante a campanha eleitoral. Qual é a perspectiva da cobrança do IPTU já para o próximo ano 2021? O IPTU, ele teve um fato positivo que deu uma repercussão bastante grande, que foi essa atualização da planta de valores, né, no ano de 2020, e que incidiu praticamente sobre os terrenos, ou exclusivamente sobre os terrenos em função. Então, isso atingiu 10, 12% dos imóveis de Passo Fundo. Mesmo assim, analisando a situação, o prefeito propôs uma alteração em relação às alíquotas, né? Então, as alíquotas que eram cobradas para os terrenos, uma alíquota de 4,5% no caso de sem muro e passeio, e de 3% com muro e passeio, elas, para a partir de 2021, foram reduzidas para 3% quando tem muro e passeio, e 2%, aliás, quando não tem muro e passeio, e foi dado um desconto de 0,5% para aqueles terrenos com muro e passeio. Então, é uma modificação 2020 para 2021 positiva, e também nós tivemos os casos das áreas de preservação permanente, que fizeram parte da base de cálculo em 2020 e que 2021 estão saindo fora então, foi alguma modificação nestes casos dos terrenos que vem, vamos dizer assim, amenizar um pouco aquelas distorções maiores nos grandes terrenos, nas áreas da APPs e nas questões das alíquotas. Há quanto tempo o Passo Fundo não atualizava as suas plantas para a cobrança do IPTU? Passo Fundo ficou 25 anos sem atualizar as plantas de valores. Portanto, neste período, nós tivemos contribuintes e cidadãos de Passo Fundo pagando valores de IPTU totalmente irreais e contribuintes na mesma situação pagando valores completamente diferentes. Então, essa atualização dessa planta de valor veio corrigir essa situação, veio trazer uma justiça tributária. Evidentemente que quando você faz uma alteração da repercussão de 114 mil imóveis em Passo Fundo, vai ter alguma situação que necessita de correção, até por problema do cadastro,
ou até na legislação, como aconteceu agora, já uma proposta e uma alteração nesses casos que ficaram um pouco fora da realidade. Bom, quem tiver dúvidas, quem entende que a cobrança não está dentro do correto deste contexto, pode buscar a secretaria e aí todos os esclarecimentos. Olha, secretário, muito obrigada pelas informações e bom trabalho aí nesse próximo ano, nessa nova gestão. Nós agradecemos a oportunidade, sempre estamos à disposição. Obrigada.